Olá pessoal, hoje dia 27 de março estamos fazendo um Infomoney Banco Imobiliário de forma remota nos nossos estúdios improvisados, cada um num canto, mas tentando trazer para vocês o que tem de melhor, o que tem de mais recente, das novidades no nosso mercado imobiliário, tentando orientar o investidor. E não podia trazer melhor convidado do que o Mauro Dias, presidente da GLP no Brasil, uma empresa que atende mundialmente uma série de clientes e que vem desempenhando no Brasil um dos maiores e mais importantes papéis na área da logística. Vamos lá, pessoal! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Ranucci? De volta aqui às nossas atividades, mesmo que remotas, né? Mas hoje, embora remoto, conseguimos uma celebridade aí, o mestre da logística. Agradeço muito a sua disposição, Mauro, de estar aqui com a gente no meio da tempestade, aí, no meio da correria, né? Obrigado vocês aí pela oportunidade, né? Quer dizer, estamos todos de home office, mas trabalhando a plena carga aqui. E aí, você, como é que tá por aí, Bia? Muita loucura? Eu soube que teus dias aí em São Paulo estão realmente bem atribulados, né? Sim, dias cheios, né, Ranucci? Todo mundo querendo saber o que vai vir, o que vai acontecer nessa crise e também querendo entender um pouco no pessoal do mercado imobiliário como é que essa crise está afetando os negócios, né? Então, acho que o Mauro vai ser uma pessoa bem importante para ajudar a gente a captar um pouco dessa sensibilidade num segmento específico que muita gente está olhando com bons olhos numa crise, né? Em toda crise tem algumas oportunidades que surgem. Talvez o Mauro conte para a gente melhor como é que esse setor de galpões tem performado agora nessa crise. Dá um preview para a gente da GLP e depois afunilar um pouquinho para a atuação dela aqui no Brasil. E aí a gente entra no nosso dia a dia aqui, vamos ver como é que a gente consegue mapear o momento e o futuro. Tá bom, obrigado aí, Marcelo. A GLP é uma empresa global, né, gestora de investimentos em real estate ligados à logística, também com negócios hoje em outras áreas aí também relacionadas à logística, infraestrutura, finanças e tecnologias ligadas aí à logística, né? E somos líderes, né, no negócio de galpões logísticos aí em alguns dos principais mercados mundiais. Somos número 1 no Japão, na China, temos uma forte presença também na Europa, né? Tínhamos o segundo maior portfólio dos Estados Unidos, que foi vendido recentemente aí, né, numa transação para Blackstone, né? Acho que é a maior transação imobiliária aí da história, com quase 19 bilhões de dólares a venda do nosso portfólio, né? É parte do nosso negócio, né? Sempre está reciclando capital, né? Então não quer dizer que a gente saiu do mercado americano, continuamos lá, mas fizemos a saída lá de alguns fundos, né? E estamos também, mais recentemente, na Índia também, através de uma parceria com um player local, que é a Indospace. Globalmente, a gente administra cerca de 89 bilhões de dólares de ativos, e aqui no Brasil, nós estamos desde 2012, temos aproximadamente 5 milhões de metros quadrados de galpões, 3 milhões são galpões prontos, né, galpões performados, e cerca de 2 milhões são projetos aí de desenvolvimento, né, e esses ativos aqui no Brasil eles estão debaixo de 4 fundos, né. Nós temos 2 fundos de renda, né, que são income funds, como a gente chama, e temos 2 fundos de desenvolvimento, tá, que é onde estão os nossos projetos em implantação. A gente, quando veio para o Brasil, fez a aquisição do portfólio da Prosperitas, hoje HSI, né, foi a primeira aquisição, foi a entrada da GLP no Brasil. Depois, em 2014, a gente adquiriu também o portfólio industrial da BR Properties, que era o segundo maior, né? O nosso já era, à época, o maior. Então, além desse portfólio adquirido, né, nós temos também mais de 1 milhão de metros quadrados aí, construídos pela GLP. Então, temos mais de 100 imóveis aqui no Brasil, mais de 100 propriedades, mais de 90% do nosso negócio é bem concentrado nos 2 principais mercados de consumo aqui no Brasil, Rio e São Paulo, né?
diria que 2/3 mais ou menos em São Paulo. Nosso plano de desenvolvimento hoje e a implantação de novos parques também está muito concentrado aqui no raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo, porque a nossa tese de investimento no Brasil é muito simples. Acho que tem 2 drivers de demanda por galpões logísticos modernos, né? Um é a qualidade do que existe hoje, né, de galpão no Brasil ainda, né, que na média são galpões antigos, né? Tem um estudo da CBRE que indica que só 15% de todo o estoque brasileiro de galpões é considerado galpão moderno, né, o galpão classe A, que é aquele que se presta para uma operação logística eficiente, né, com o nível de tecnologia que você usa hoje, né? Então esse é um fator, o chamado flight to quality, essa migração de instalações antigas para instalações modernas, de modo que você tenha um ganho de eficiência e possa agregar mais tecnologia ao seu processo de distribuição, ao seu processo logístico. E o outro driver importante é o e-commerce, né? Porque o e-commerce é um grande tomador de área também, e com o crescimento da participação do e-commerce, todas as empresas que operam nesse setor vão demandar mais áreas também, tem demandado, né? Se a gente pega o nosso portfólio hoje, ele é um portfólio bem equilibrado, né? Ele atende vários setores, né? Ele atende ao varejo, o setor farmacêutico, o setor automotivo, a parte de autopeças, ele atende algumas atividades industriais, né? Mas se você pega no conjunto, bens de consumo, né? As grandes empresas de bens de consumo todas são clientes nossos, mas se a gente pega no conjunto do nosso portfólio, em cerca de 40% da nossa área alocada são feitas operações de e-commerce. Sejam operações puramente de e-commerce, sejam operações do chamado omnichannel, né, onde você abastece loja, vários canais de distribuição. Então esses têm sido os grandes drivers aí da demanda por galpões logísticos, instalações logísticas modernas, como a gente gosta de falar, né, e isso que fez também com que o segmento passasse, inclusive a crise recente, a última crise que a gente teve, essa recessão aí dos últimos anos, mantendo aí um nível de ocupação elevado. Nosso portfólio hoje tem 94% de ocupação, e mesmo no pior momento da crise a gente nunca teve menos de 90% de locação, né? Então mostra um pouco a resiliência e a força dessa tese, né? Quer dizer, que os drivers de demanda, independente do aumento de consumo, é claro, a economia crescendo, o consumo crescendo é bom para todo mundo, mas a gente tem outros fatores aí que têm puxado também a demanda por galpões logísticos, né? Começou a falar que vocês estão com uma taxa de ocupação super elevada, inclusive você já tem uma vivência de crise. Queria saber um pouco a sua avaliação sobre o que a gente está vivendo nesse momento. Então a gente viu claramente nesse período de crise, né? Eu diria que o nosso segmento ele impactou mais preço do que ocupação, como eu disse, né? Embora a vacância tenha crescido, mas acho que houve também durante a crise um amadurecimento do mercado. Você começou a ter... Porque quando você segmenta o mercado de galpões, você tem produtos bem distintos, né? Com qualidade diferente, né? Com nível de eficiência, como a gente chama, diferente para determinadas operações, né? Por exemplo, mercados mais próximos de São Paulo, mais em fio, como Cajamar, Guarulhos, Embu, a região do ABCD, tiveram menos problema de vacância do que, obviamente, os mercados mais distantes de São Paulo, né? E os produtos também modulares, né? Os produtos menores, para locatários menores, também sofreram mais do que o Big Box, né? Que são as grandes áreas para os grandes locatários, né? Essa crise está muito no início agora, né? Quer dizer, nós estamos falando de... Há 2 semanas atrás, acho que ninguém estava trabalhando com o cenário que a gente tem hoje, né? Mas assim, pela experiência que a gente passou, como eu disse, o setor, acho que de todas as classes de ativo aí de real estate, foi o que passou melhor aí na última crise, né? Essa crise agora, ela está muito no início, né? Mas a gente já consegue ver alguns movimentos. A gente já viu claramente um crescimento muito grande nas operações de e-commerce, né?
Nós mesmo, semana passada, alugamos mais 22 mil metros quadrados para uma grande empresa de e-commerce, né? É uma conversa que já vinha de algum tempo, mas que acelerou, né? Porque vocês devem ter visto aí, né? Mesmo hoje você for fazer uma compra online, né? Aquela história de entregar no dia seguinte já não está mais valendo por conta da demanda, né? Então, assim, acho que esse pode ser um efeito aí mais agudo durante a crise, mas que deve mudar talvez o patamar do e-commerce para frente, porque muita gente que não comprava via comércio eletrônico passou a usar, né? E acho que pelas vantagens e benefícios que todo mundo que já usa conhece, né? É de se esperar que esse nível mude realmente o patamar do comércio eletrônico uma vez passado aí por toda essa crise. Então, assim, é claro que nós vamos estar atentos também às questões dos nossos locatários, né? Eu acho que os segmentos são impactados de forma diferente, né? Eu falei, tem segmentos que estão vivendo um bom momento, né? Em termos de volume. Outros segmentos como farma, mesmo a parte de alimentação, até alguns itens de higiene e limpeza, esses estão crescendo, né? Eles estão vendendo mais, né? Mas a gente sabe que tem outros segmentos que vão sofrer, né? Principalmente com o fechamento de lojas, né? Se você pegar aí segmento de automotivo, segmento de vestuário, tem uma série de outros segmentos aí do varejo que não é alimento, né? Que realmente vão ser impactados, né? A extensão disso, de novo, acho que vai depender de quanto tempo durar o lockdown, né? A nossa postura, como nós tivemos na outra crise, vai ser a mesma postura agora. Sempre temos um relacionamento de longo prazo com nossos clientes, né? O prazo médio de locação nosso, se você pegar nossos contratos hoje, é mais de 5 anos, né? Mas, de novo, acho que não tem uma solução geral, mas se tem um efeito realmente que a gente acha que veio e que pode perdurar, é realmente o comércio eletrônico aí que ganhou um impulso grande agora. Eu sei que a crise está no começo, você mencionou que ainda é cedo para a gente entender um pouco como vai ser a dinâmica, mas hoje daria para dizer que vocês estão tendo um resultado líquido positivo dessa crise? Quer dizer, essa demanda maior está ofuscando eventuais, não sei se vocês tiveram algum tipo de cancelamento, alguma revisão, pedido de revisão de contrato? Todo mundo espera, né, que seja um problema de curto prazo, dure alguns meses aí, 3 meses talvez, não se sabe ainda, né? Todo dia a gente tem informação nova, né? E acho que você tem que acompanhar o desenrolar dos fatos. E acho que não muda as questões de longo prazo. Então nós vamos tratar um problema de curto prazo. É claro que esses impactos da economia podem demorar um pouco mais para a coisa retomar a uma normalidade, né? Dependendo da extensão dessa parada. Mas, assim, eu acho que ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa ou fazer qualquer previsão, né? Hoje, nossa operação está seguindo normalmente, todos os nossos parques estão abertos, eles estão funcionando normalmente. Obviamente, a gente já tem alguns pleitos de alguns locatários, mas, como eu disse, estamos tratando caso a caso. Eu ainda não consigo te dar uma estimativa de qual vai ser o efeito líquido, enfim, dessa crise aí. E eu acho assim, você tem a questão pontual, que obviamente você tem um pico agora nesse período de crise, né? Mas assim, eu acho que passada a crise, você não vai voltar para o patamar de antes da crise, você vai estabilizar num patamar maior. E eu acho que aí as empresas de e-commerce vão rever a sua necessidade diária realmente, né? Na hora que elas tiverem realmente essa visão de qual é o novo nível de demanda, né? Sustentável, digamos assim, né? Se isso for uma coisa que for durar, né? Você vai precisar expandir a área, né? A nossa aposta, o nosso fundo de desenvolvimento novo, que é um fundo, né, de 3 bi que nós vamos investir aqui para fazer 1.200.000 metros de novas áreas de galpão, ele é todo focado aqui no raio de 30 km de São Paulo e apostando no crescimento do e-commerce, né? E dentro desse fundo nós já fizemos 2 grandes locações para 2 grandes players de e-commerce, né? Fizemos de áreas de mais de 100 mil metros. Então, assim, eu acho que esse processo agora da crise pode acelerar um pouquinho, né? Essa demanda por conta desse novo patamar aí da operação do e-commerce que a gente acredita que vai se manter aí no pós-crise. Então, acho que isso tem alguma notícia boa, né, no meio desse período aí tão difícil para quem está no negócio de galpão, é que a gente acredita que vai realmente mudar o patamar da operação de e-commerce, e isso vai manter uma demanda sustentável aí por mais áreas para suportar essas operações.
Eu queria perguntar também dos fundos imobiliários. Você falou no começo, né, sobre os fundos imobiliários, e a gente tem visto que os fundos também estão sentindo os efeitos dessa crise, ainda que talvez em menor escala do que as ações negociadas em bolsa. Queria saber como é que você avalia esse movimento, especialmente fundos de shopping têm apanhado com mais força aí no mercado. Queria saber qual que é a sua avaliação. Eu acho que é um aumento da percepção de risco e incerteza na economia, e isso vai estar refletido nos preços ativos, né? A gente vê com muito bons olhos aí o mercado de fundo imobiliário se desenvolvendo aqui no Brasil, né? Nós mesmo não temos nenhum fundo da GLP, mas fizemos venda de alguns ativos para fundos imobiliários recentemente. São ativos que a gente, para o nosso portfólio, são ativos táticos, são ativos de boa qualidade, mas que não se encaixam bem na nossa estratégia mais de longo prazo, né? Como eu te falei, nós estamos mais focados no big box, nas grandes áreas, para as grandes operações. E por conta até da aquisição desses portfólios que eu mencionei, a gente tinha alguns ativos, por exemplo, de galpões modulares, galpões menores, áreas industriais, que são bons ativos, mas não fazem muito sentido no nosso portfólio. Para você ter uma ideia, a área minha média de locação é mais de 20 mil metros, né? Então, ter um ativo que eu estou alugando áreas de mil e poucos metros não encaixa bem na estratégia. Então, a gente fez a venda, vendemos cerca de 1 bilhão aí em ativos para fundos imobiliários, aí, principalmente. Temos outras operações também, que agora devem ser empurradas um pouquinho para frente por conta dessa condição do mercado, né? Mas eu acho assim, se você olha, né, mesmo as carteiras aqui no Brasil de investimento, né, a posição em ativos alternativos, né, onde classicamente se encaixa aí ativos imobiliários, infraestrutura, outros, é pequena, né? Então eu acho que tem um espaço muito grande, e o fundo imobiliário realmente ele é um veículo muito interessante, principalmente para a pessoa física, para estar participando nesse mercado, né? Eu acho que nesse momento de crise, obviamente, é difícil você botar preço em ativo. Então, se olhar os preços hoje, eu acho que não diz muita coisa do que vai ser depois que a crise passar. Mas se a gente olha aí mais em condições normais, eu acho que é um mercado que ainda está no começo, tem muito para crescer ainda. Nós tivemos essa queda de juro, né, e acho que na hora que a gente sair desse período aí mais crítico, né, nós vamos ter um nível inédito de juro baixo, né? Então vai ter muita gente buscando yield enfim, e o mercado imobiliário aí oferece isso, né? Então eu acho que pode ser uma oportunidade grande aí também, né? Mantido esse patamar de juro em condições mais normais de mercado, que a gente vai ter uma maior procura aí por investimento imobiliário, né? É isso que a gente vê no mundo todo, acho que aqui não vai ser diferente, e acho que a chave para isso aí de novo, buscar a qualidade do gestor e a qualidade do ativo. Muito investidor, pessoa física, entrou nesse segmento no ano passado, né? A gente tem uma concentração grande de pessoas físicas na Bolsa que estão enfrentando a sua primeira grande crise. Quer dizer, se para a gente que já está há mais tempo nesse mercado, essa é uma crise sem precedentes, para um investidor mais novato é bastante assustador. Você falou aí da atenção ao cuidado, à qualidade do gestor, mas assim, queria te pedir uma orientação exatamente para esse investidor mais novo. O que ele pode olhar, como é que ele pode passar por essa crise e ainda conseguir aproveitar, inclusive, as oportunidades que eventualmente vão sair dela? Na medida do possível, não se apavorar nos momentos de crise, né? Tem que ter sangue frio, né? Porque nesses momentos você perde um pouco o referencial para definir preço de ativos, né? Então, qualquer movimento brusco aí pode trazer um prejuízo grande, né? E ficar atento a essas oportunidades, olhando para os ativos que são ativos vencedores no longo prazo, né? Que a gente falou aqui, eu acho que tem setores. Bom, vamos pensar, se a crise acaba, a coisa volta para a normalidade, né? Nós vamos ter um nível de taxa de juro, caiu mais ainda e talvez caia mais, né? Nós vamos ter uma perspectiva aí de uma mudança estrutural aí no mercado, né? Como eu falei, esse crescimento do comércio eletrônico beneficiando ativos logísticos, né? Então, assim, tem movimentos que, embora é difícil prever
prever quando a crise vai acabar, mas tem coisas que os fundamentos indicam oportunidades aí no longo prazo, né? E acho que isso você tem que estar atento. Então, sangue frio, olha o gestor, olha a qualidade de ativo e os setores cujos fundamentos indicam uma sustentabilidade, um crescimento no longo prazo. Salvo algum engano, mas a última vez até que nós falamos, nós estávamos por volta de 5% do nosso parque logístico destinado ao e-commerce, enquanto que nos Estados Unidos já está batendo os 20, talvez 20 e poucos, né? Eu imagino que minha pergunta é o seguinte, você imagina que vai haver uma migração dos galpões que já existem, estão atendendo outro tipo de mercado, eles migrem para o e-commerce, com operações mais automatizadas, com operações, vamos dizer assim, mais sofisticadas? Ou você acha que nós vamos partir para uma nova geração de galpões logísticos e vamos chegar a ver aqui no Brasil coisas que vocês têm na Ásia, por exemplo, como galpões de 1, 2 andares, até 3 andares. No Japão tem galpão de 5 andares, nas áreas mais urbanas. Como é que você vê essa transformação desse mercado, né? Eu acho que hoje, no Brasil, a gente ainda está dentro dos big box, quer dizer, que são, vamos dizer, a última palavra em termos de galpão logístico. Mas será que a gente não vai sofrer uma aceleração para uma nova geração de galpões? Acho que é uma boa pergunta, Nude. Sabe que a GLP também ela investe naquilo que a gente chama do ecossistema de logística, né? São empresas, principalmente empresas baseadas em tecnologia, que operam na área de logística, né? E aí envolve desde empresas de automação, de operação de galpões, com robôs e tudo mais, até empresas que estão ligadas à gestão de frota, a entrega na última milha. Inclusive aqui no Brasil temos 2 investimentos já aí, né? Em 2 empresas que operam no setor, né? Uma é a Log, que é essa de entrega, acho que todo mundo conhece, né? Log é Log GI no final, não é a Log Commercial Properties, que é uma empresa listada, né, do nosso setor. E também uma outra empresa chamada Coble, que é uma empresa também telemática voltada para gestão, otimização de frotas, né? Mas o que a gente quer com isso, né? A gente quer também estar acompanhando o movimento da tecnologia naquilo que impacta no nosso produto, né? E também ajudar os nossos clientes a operarem melhor, né? Boa parte que você citou, por exemplo, Japão, você ter galpões 5 andares, né? É muito mais por necessidade, né? Por falta de terreno, né? Do que propriamente por uma otimização de operação, né? É um movimento também que a gente viu em alguns lugares da China, né? Isso acontecendo por restrição de área para você construir condomínios logísticos, você tem que verticalizar, né? Para ter um aproveitamento melhor do terreno, às vezes até regulamentação nas cidades exige isso, né? E o que a gente está vendo, assim, é um aumento desse nível de automação. O nosso produto, o produto que a gente constrói hoje, com 12 metros de pé direito, com 6 toneladas de carga de piso, iluminação natural, né? Uma série de outros requisitos, ele se presta para boa parte das operações que são feitas hoje em termos de automação, né? Mas a gente está sempre ligado em outras tendências. Por exemplo, na Europa agora, nós estamos fazendo galpões de 21 metros de pé direito. Chegamos a fazer o primeiro especulativo na Inglaterra, eu tive até a oportunidade de visitar, e onde você bota 3 níveis de mezanino para uma operação de e-commerce, né? Então, estão surgindo coisas novas aí no mundo, mas aí é uma estrutura só, né, Marcelo? Não são vários andares, é uma estrutura só que ao invés do tradicional nosso aqui 12, você vai a 21. E isso tem um nível de otimização bom para algumas operações de e-commerce e distribuição, e já tem bastante casos assim no Reino Unido, né? Então são coisas que a gente está acompanhando, né? E para estar sempre procurando se antecipar nessas tendências, né? Em termos de que produto que a gente tem que oferecer para que você possa de fato aplicar melhor a tecnologia e ter os benefícios aí que você pode ter na operação logística, né? Dos países onde vocês atuam, qual, Mauro, na sua visão, é o que mais preocupa nesse momento por conta da crise?
Não, nós estamos em fases diferentes, né? A gente conversa bastante, eu sou membro do comitê executivo da empresa, a gente conversou 2 vezes semana passada falando disso, né? Por exemplo, a China agora está voltando praticamente à normalidade, né? Já está com quase tudo operando a plena carga, né? O Japão não chegou a parar, por exemplo, não teve nenhuma medida mais drástica de lockdown, né? A Europa realmente é onde você está no auge hoje da crise, mas que também tem efeitos diferentes, né? O sul da Europa, acho que mais afetado, né? Itália, Espanha, França. O norte da Europa não teve um impacto tão grande como teve nesses outros países, né? Se a gente pode tirar alguma lição disso, é que a gente sabe que tem a luz no fim do túnel, né? Dado o que aconteceu na China, né? Que começou no início do ano e agora voltando à normalidade. Então a gente espera, torce aí que a gente consiga sair o mais rápido dessa situação aí, preservando ao máximo aí a vida e a saúde das pessoas, né? Nós estamos agora passando por uma crise de origem, vamos dizer, de saúde, né? Nós estamos passando por uma outra crise com natureza completamente diferente, mas na crise passada a GLP teve um desempenho muito diferente, muito acima de todo o mercado. Como é que vocês conseguiram fazer aquilo e o que a gente pode tirar de lição disso, Mauro? Nossos 3 melhores anos em termos de novas locações e expansão, né? Quer dizer, aumento de área alocada, que é uma medida, uma métrica que a gente usa muito, foram 2017, 2018 e 2019. A gente alugou 270 mil metros em 17, 428 em 18 e 488 mil em 19. E isso eu acho que se explica muito por conta dos fundamentos que é parte da nossa tese aqui de Investimento Brasil, que é um mercado que tem carência de ativos de qualidade, então essa migração de ativos... nós temos vários casos no nosso portfólio de empresas que eram donas do galpão, tinham um galpão próprio, mudaram para um parque nosso porque precisava automatizar a operação e não conseguia fazer isso no galpão antigo. Nós temos outros casos de clientes que operavam em 3, 4, 5 galpões diferentes, porque foram crescendo as operações e foi se espalhando, e concentraram a operação num grande CD, automatizaram, tiveram ganho também de eficiência. Então isso moveu o mercado, né? Quer dizer, no período da crise a linha de cima não crescia, mas dá para você diminuir a linha de baixo para melhorar o resultado. Então esse movimento a gente viu claramente. E o outro, como eu falei, essa aposta nossa no e-commerce, né? Principalmente aqui na Grande São Paulo, né? De focar o nosso projeto de desenvolvimento e o nosso crescimento aqui, né? A gente se posicionou nesse mercado, a gente fez uma série de aquisições de terrenos aí durante a crise, né? E que a gente está desenvolvendo agora e estamos vendo uma demanda muito forte aí por esse produto, né? Mas assim, a crise, de novo, ela não mudou, né? Esses fundamentos que são busca de qualidade, produto de qualidade, melhoria da eficiência da operação e o próprio crescimento do e-commerce, né? Que continuou aí também nesse período. Ele cresceu 2 dígitos aí, mesmo durante a crise, né? O crescimento do e-commerce, né? E voltando até aquele seu ponto, o e-commerce no Brasil ainda é em torno de 5, 6% do varejo, né? Nos Estados Unidos, acho que está em torno de 10% ou um pouco mais. Na China, é o dobro disso. Então tem um espaço ainda muito grande aqui para esse crescimento e que passa pela melhoria da logística, né? A chave para esse crescimento é a melhoria de nível de serviço. Acho que se você garante entrega, por exemplo, no dia seguinte, muito mais gente se dispõe a comprar via comércio eletrônico do que se você promete uma entrega para daqui a uma semana, enfim, como era um pouco o padrão no Brasil há algum tempo atrás. Hoje você tem grandes players, empresas que estão investindo na melhoria do serviço, né? E eu acho que essa é a chave realmente para você converter mais gente para o comércio eletrônico, né? E com isso vai vir esse aumento natural aí da demanda por galpões e a gente está posicionado aí para estar acompanhando o mercado aí e participando disso. Bom, Mauro, a pergunta que a gente faz em todo final de podcast, e aquela pergunta que não quer calar, para dar uma amenizada na nossa conversa, é o seguinte: em que lugar você gostaria de estar hoje? Qual seria o lugar dos teus sonhos nesse exato momento? Pô, Nuri, né, nos dias de hoje, né, a gente até as coisas simples fazem muita falta, né? Eu tô em São Paulo,
acabei ficando aqui, né? Quando tudo isso começou, eu estava aqui, mas eu tenho uma casa no Rio, geralmente finais de semana eu vou para lá. Então, meu desejo é simples nesse momento. Eu queria poder estar no Rio de Janeiro agora, na minha casa lá, e enfim, torcendo aí para que logo a gente possa fazer isso. É verdade, Maurão. A gente sempre quer correr pro canto seguro, né, Maurão? É isso, eu acho que, né, nessas horas a gente começa a dar valor, né, para as coisas mais simples aí, mas que são importantes. Sem dúvida. Né, então... Bom, pessoal, eu acho que estamos mais do que satisfeitos com essa participação brilhante do Mauro, sempre nos atendendo. O Mauro já abriu um Investor Day comigo há uma época aí, logo no começo, quando eu fui para a XP. Foi uma honra, levou um equipamento incrível que fazia uma viagem 3D por dentro de um galpão logístico, criou uma fila lá de 500 pessoas para fazerem a visualização no equipamento 3D e sempre trazendo para a gente as coisas mais recentes, as tecnologias mais de ponta no mercado logístico e dando para a gente as informações daquilo que vai acontecer. Maurão, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Até nessa linha aí, né, a gente está trabalhando agora no Property Tour virtual, né, porque tem vários investidores que não estão podendo viajar, então nós estamos trabalhando num produto novo aí, né, então você não pode vir aqui, a gente vai até você como se você estivesse no nosso parque aí, né. Depois, quando a gente tiver a oportunidade, eu mostro para vocês. Eu quero ver, genial. O que eles já produziram foi simplesmente impressionante. Foi um negócio muito bacana. De certa forma, ainda vou pedir, mas algumas vezes emprestado aquele equipamento de vocês, que foi maravilhoso. E quero ver qual é essa novidade que vocês estão aprontando aí, Maurão. Tá bom. Primeira oportunidade a gente te mostra, tá bom? Obrigado aí mais uma vez abração, pela oportunidade. Obrigada, Mauro.